Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso resumo do que nós estamos fazendo todo fim de semana, né? Nós temos um resumo do que nós estamos lendo e como nós estamos trabalhando na leitura do Novo Testamento, eu sempre faço um resumo, né? A semana passada pedi a irmã ler para poder fazer o resumo do livro de Gálatas e hoje nós vamos fazer o resumo do livro de Efésios, ok? Já fizemos o resumo do livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos dos Apóstolos, de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Fizemos a semana passada de Gálatas. E agora nós vamos fazer o resumo de Efésios, ok? E esse livro, Paulo escreve ele quando ele estava na sua terceira viagem missionária. E dentre isso ele passa 3 anos nessa cidade, né, a cidade da Ásia Menor. Ali era uma cidade muito rica, uma cidade idólatra, né, uma cidade religiosa demais, onde tinha muitos nichos, muitas imagens, né, e ali era um comércio muito grande, atraía muitos turistas, muitas pessoas iam ali para poder comprar os seus nichos, né, que seriam aqueles santinhos, aquelas coisas. E a cidade, ela verdadeiramente, ela vivia com aquela idolatria. E Paulo começa a pregar, né, a mensagem da salvação e muitos se convertem, né? A cidade fica impactada pela pregação de Paulo e ali Paulo começa a implantar igrejas naquela região da Ásia Menor. E ele ali vai implantar a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Colossos, enfim, ele faz um rebuliço naquela região, né? E Paulo ali naquela cidade de Éfeso foi onde ele escreveu as suas 2 cartas aos Coríntios. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso também teve o apóstolo João, que também escreveu o seu evangelho, né? E escreveu as 3 epístolas também ali na cidade de Éfeso, que mais tarde o apóstolo João se torna o pastor da cidade de Éfeso, né? Até então ele se levado depois para a ilha de Patmos, onde ele vai escrever Apocalipse, isso falando do apóstolo João. Porém, o apóstolo Paulo, ele faz um trabalho muito firme, muito forte, muito consolidado ali naquela cidade. E ele, antes dele ser preso, né, ou melhor, assim que ele recebe essa graça, né, ele depois vai ser levado para Jerusalém, onde ele tinha aquela missão, né, como a gente leu lá nas cartas de Atos, né, que ele vai para Jerusalém e ali ele é preso, ele é levado para Cesareia, ele fica lá em Cesareia 2 anos, depois ele passa mais 2 anos em Roma e é onde em Roma ele vai escrever a carta aos Efésios. E ali ele vai trazer algumas revelações doutrinárias à igreja, né? Essa carta de Efésios, ela é bem dirigida à igreja, né? Interessante que a carta de Efésios, ela é dirigida à igreja, né? Os homens, às mulheres. E a carta de Colossenses, ela foi focada a Cristo, né? Então a gente pode juntar aí entre Colossenses e Efésios como se fosse uma carta irmã, uma carta de um corpo unido, porque se a carta de Colossenses ela foi escrita pelo cabeça para Jesus, para glorificar a Cristo, a carta de Efésios, ela foi escrita para a igreja. E aí a gente vai unir, né, a carta de Colossenses, que foi a carta sobre a mente, a cabeça de Cristo, e trazendo para o corpo de Cristo, que somos nós, os membros. Então a carta de Efésios, ela foi escrita exatamente para que a igreja pudesse entender as necessidades e a vivência do seu chamado, né? Então Paulo já começa fazendo a saudação
no seu capítulo 1, que normalmente ele sempre faz isso em todas as suas cartas, e ele vai chamar a atenção no versículo 18 do capítulo 1, quando ele diz, vamos ler o 16, quando ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso tudo ele já está falando para os crentes, para os cristãos, né? E ele vai falar exatamente nesse capítulo 1 que nós devemos estar com os nossos olhos iluminados, o nosso coração aberto, porque nós já sabemos a esperança da qual nós temos um chamado. Então isso é o que ele faz a igreja entender, que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos por Deus, e para isso nós precisamos nos mantermos avivados, firmes, porque existe um propósito de Deus para que nós possamos nos mantermos nessa pegada, firmes, constantes, nada de inconstância. Um dia eu sou, um dia eu não sou, um dia eu quero, um dia eu não quero. Não, nós somos firmes, nós somos chamados para sermos firmes como santos escolhidos do Senhor. Eu acho muito proveitoso esse texto que ele usa, né, falando exatamente sobre isso no versículo 18 do capítulo 1. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança aos santos, e o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, é isso que nós precisamos, queridos, estar com os nossos olhos atentos, né? Então, ele vai escrever lá em Romanos que nós devemos estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Precisamos estar atentos justamente a isso. Então, esse primeiro capítulo, ele vai falar exatamente aos irmãos, aos crentes, ok? No segundo capítulo, Paulo vai falar exatamente sobre o pecado, né? Sobre a graça derramada de Deus sobre a nossa vida. Então, eu destaco aqui o versículo 1 do capítulo 2, e ele vai falar exatamente sobre a gratidão, né? O reconhecimento que onde nós vivíamos, como nós éramos e o que nós somos. Aí ele vai dizer: e ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos nos nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, não tem nenhum tipo de preço que nós precisamos pagar para obtermos essa graça que vem do céu. Não, é apenas a nossa fé, é apenas o manifestar da nossa crença em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós nos mantermos avivados na fé, a graça de Deus é vinda sobre nós. A graça de Deus nos alcança. Então, pela graça, não é pelas obras, é pela graça, nós somos salvos. Então, queridos, que você possa entender que existe um propósito de Deus para a nossa vida e nós precisamos nos manter sempre avivados. No versículo 14 do capítulo 2, ele ainda continua dizendo: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, tudo aquilo que nós fazíamos, né, como fora no passado, que precisávamos nos aproximar de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados, e a gente fazia aquele sacrifício, melhor, aquelas pessoas faziam aquele sacrifício, levava na tenda, né, aquela pomba, aquele animal, aquele cordeiro novo, e ali fazia aquele sacrifício. E isso aqui já acabou, filho, porque ele foi, quando Jesus veio, ele fez a separação, né? Então nós hoje temos acesso livre, foi quebrada a barreira da inimizade, hoje nós somos livres e nós podemos adorar a Deus de uma maneira que nós sabemos que Deus, ele é misericordioso. Então não fica se apegando a nenhum tipo de prisão que possa atrapalhar você de andar na presença do Senhor. Nós fomos
fomos reconciliados, nós fomos resgatados pelo poder da graça de Deus, e é exatamente isso. E ele vai falar no versículo 16 do capítulo 2, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Olha que bênção. Lembra? O véu foi rasgado, então nós fomos resgatados, restaurados. Acabou aquele negócio de que nós somos hoje pessoas separadas porque nós não temos a graça ou a bênção de Deus. Pelo contrário, se nós fomos salvos pela graça, toda a barreira de inimizade com Deus ou de separação que nos faz entender que nós somos pecadores e nós não temos acesso a Deus, pelo contrário, é aí que Deus quer que nós nos mostremos que somos pecadores e que nós somos realmente pessoas frágeis, mas é na graça de Deus que nós nos fortalecemos, é no poder de Deus que nós somos revivificados, é na misericórdia do Senhor que nós somos aproximados do Senhor, através do sacrifício de Jesus. Jesus quebrou a barreira da inimizade. Glória, glória, aleluia. Nós somos resgatados, nós somos vivos, nós somos hoje irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No capítulo 3 vai falar sobre a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Ele vai falar no versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então, meu amado, então, minha amada, todos nós fomos chamados, constituídos ministros. Jesus disse assim, aí de pregar o evangelho, você é um ministro da palavra de Deus, você é uma ministra da palavra de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que essa graça foi derramada tanto para o apóstolo Paulo, como nos dias de hoje, para mim e para você. Nós temos graça da parte de Deus, então pregue o evangelho. Olha como diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado entre esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Oh glória, olha que coisa maravilhosa. Então, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, a Deus é toda a graça, toda a honra, todo louvor, toda a misericórdia. A Ele é quem pertence esse dom, e esse dom Ele nos deu para que nós pudéssemos também pregar as riquezas da palavra de Cristo. Então, essa manifestação, ela vem sobre a dispensação. Quando eu abro meu coração, quando eu abro minha mente, quando eu desejo servir ao Senhor, consequentemente o Espírito Santo, a graça de Deus vem sobre a minha vida e a gente vai para frente. Então vamos para frente, queridos. No versículo 14 do capítulo 3, ele vai dizer, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome a toda a família, tanto no céu como na terra. Então, essa vocação é a qual nós precisamos colocar ela como uma base. Tudo que nós precisarmos, tudo que nós desejarmos, todas as orações, que se nós colocarmos de joelho, se nós tivermos realmente essa visão da graça derramada sobre a nossa vida, a gente vai permitir a obra do Senhor em nossas vidas. Então, ele vai dizer, e assim habite ricamente em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha que bênção. Precisamos estar verdadeiramente arraigados com a palavra de Deus, arraigados no ministério o qual o Senhor nos chamou para sermos filhos semelhantes a Jesus. Então é essa bênção que o Senhor quer que nós transmitimos a outros. E ele vai encerrar no versículo 21 do capítulo 3 com a sua bênção, né? Ele seja a glória, a igreja de Cristo Jesus. No capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade da fé. Esse capítulo 4, ele é muito importante, porque existe aqui algumas exortações também. E essas exortações, elas fazem fortificar a nossa mente. Mas ele começa falando, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
ok? Então esse textozinho, ele já começa já chamando a atenção, né? Porque aquela igreja, aquele povo, estava em uma desunião terrível. Ali não havia unidade, não havia comunhão, não havia compartilhamento. Então ele começa a falar exatamente sobre ele. Ele diz que eu sou prisioneiro no Senhor. E ele mostra isso como referência. Ele dá uma referência de como é um cristão, a dignidade, a vocação, o chamado, né? Então a gente precisa realmente ter isso bem delineado dentro de nós. Eu preciso saber como é que eu devo me comportar. Eu preciso ser uma referência, né? E ele vai dizer o que é que nós precisamos para que essa referência seja bendita aos olhos de outras pessoas, né? Ele vai falar sobre a humildade, sobre a mansidão, longanimidade, e aí entra aquele fator primordial, o que a igreja precisa nos dias de hoje: suportar uns aos outros. Quando a gente tem essa base dentro de nós, que nós temos a humildade, a mansidão, a longanimidade, a gente consegue suportar os irmãos, a gente consegue suportar as pessoas, a gente consegue suportar até os inimigos, a gente consegue suportar. E é exatamente isso que Paulo começa a alertar a igreja, né? Esforçando-vos diligentemente, porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não se esforça, a gente não tem uma perseverança naquilo que a gente precisa. E o que mais nós precisamos é perseverar, é viver uma vida de busca constantemente, porque quando a gente busca, a gente encontra. Então ele vai exatamente usar esse argumento para poder chamar a atenção desse povo que estava ali, faltando exatamente a unidade da fé. Então, uma das circunstâncias que nós precisamos é abandonar, né, alguns hábitos, algumas situações que nos faz afastar-nos de Deus. Por quê? Porque quando a gente está realmente errado, quando a gente está vivendo o pecado, a gente vê que a gente perde a nossa relação, né, com Deus, porque a nossa mente começa a nos acusar. E aí Paulo vai chamar a atenção nesse versículo 25 do capítulo 4, para que a gente possa abandonar alguns atos, deixar algumas coisas que têm sido algum instrumento de brecha para o inimigo trabalhar. E ele vai dizer no versículo 25 do capítulo 4, por isso, queridos, olha só que bênção essa mensagem, viu? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, não somos membros do corpo de Cristo? Então, é exatamente isso que ele fala. Aí ele vai dizer, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Quantas pessoas terminam brigando e não dá importância a um crescimento de humildade, porque fica com aquilo dentro do seu coração, a amargura, o sentimento que não vai brotando outros e outros sentimentos, até aquela pessoa ficar amargurada, e aquilo ali faz com que essa ira ela se torne constante. Então ele vai dizer que não se deve pôr o sol sobre a vossa ira. Brigou, filha, perdoe, certo? No dia seguinte já tudo se põe como o sol brilha, tudo volta ao seu lugar. Ele vai dizer assim, não deis lugar ao diabo, no versículo 27. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Eu acho também esse versículo 29 fantástico. É o que mais nós precisamos, é o domínio próprio. Ele vai dizer assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Glória seja a Deus. E ele vai dizer no versículo 30 do capítulo 4, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Uma das circunstâncias que nós precisamos transformar a nossa mente é exatamente ser o que? Benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, querido, hoje é o dia de nós mudarmos através desse ensinamento de Efésios. Hoje é o dia que nós precisamos transformar a nossa mente,
Aí ele vai dizer o que? Transformáveis pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele deixa vários ensinamentos e nós precisamos usufruir desses ensinamentos. Isso é bênção, queridos. Isso é um aproveitamento para o dia de hoje. Hoje é o dia que eu preciso renovar a minha mente. Hoje é o dia que eu preciso parar e pensar, poxa, eu preciso mudar alguns conceitos da minha vida. Eu tenho algo que eu preciso mudar como referência para a minha família, para meu marido, para minha esposa, para meu filho, para minha comunidade, no meu trabalho. Eu preciso mudar, eu tenho algo que eu preciso mudar, e é hoje, nessa palavra que Deus está me falando aqui através do livro de Efésios, que tem algo que eu preciso mudar. Ele começa no capítulo 5 falando um trecho maravilhoso. É um texto melhor do que um ensinamento. Olha como está aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oh, bênção, que maravilha. Ser imitadores de Deus é um privilégio, mas a gente precisa moldar, né, os nossos passos, mudar a nossa linha de comunicação, né? Então a gente precisa buscar cada dia mais o avivamento. Nós precisamos viver como Cristo viveu. Olha como ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 5: ninguém vos engane com palavras vãs, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só quantos homens na Bíblia pecaram e pagaram o preço por causa da desobediência. Quantos homens nós vimos aí atrás, né, que não obedecem a Deus e pagam um preço caro. Então hoje nós precisamos andar debaixo da bênção da obediência. A obediência, Paulo quer dizer, deixar claro aqui, que é o ponto primordial para que nós possamos crescer espiritualmente. Se você quer crescer, querido, você precisa ser obediente à palavra de Deus. Você precisa ser obediente aos mandamentos que o Senhor deixou escrito neste livro. E ele vai dizer no versículo 14 do capítulo 5: desperta, ó tu que dormes. Então isso é um levante, sabe? Nós precisamos levantar, porque muitas vezes nós estamos mortos, nós estamos parados, e ele está querendo chamar a atenção, porque se nesse capítulo ele está dizendo que nós precisamos ser imitadores de Deus, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alertos a todos os ensinamentos, para que nós possamos viver uma vida de ajustes. Aí ele vai falar para a família, né? Ele vai falar, né, nesse capítulo 5, ele vai falar para as mulheres, ele vai falar para os maridos, e nada melhor do que nós sabermos que os homens e as mulheres são as referências para os seus filhos. E ele vai dizer no versículo 22 do capítulo 5, ele vai falar sobre o lar cristão, né? E ele começa falando das mulheres. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, mulheres, vocês que não gostam de se submeter, hoje em dia tem muitas mulheres olhando para o apoderamento e para muitas coisas, e as mulheres estão tomando conta de si próprias e está desobedecendo o seu marido. Isso para as casadas, não é? Para as mulheres que têm um compromisso na sua casa. Então, obedecei aos vossos maridos, se submetei a ele. Não é uma missão fácil, mas todas as vezes que a mulher facilita para ser uma boa esposa, uma mulher sábia, consequentemente o marido também facilita. Sabe o que mais irrita o homem? Sabe o que mais irrita o chefe de casa? É o confronto. É quando a mulher quer confrontar o seu marido, é quando a mulher quer ser igual a ele, é quando a mulher quer se bater de frente a frente, bico com bico. Não funciona, querida, não funciona. Isso você, mulher, tem que aprender a desenvolver o caráter de uma cristã, se submeter a seu marido, ser obediente a ele em tudo. E aí Deus dará graça, porque pelas graças sois salvos, mediante a obediência. Olha só como ele fala, né? Que os filhos da desobediência, eles serão ceifados. Agora também tem a mensagem para os homens. Ele vai dizer assim: porque o marido é o cabeça
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo e submissas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido também tem uma missão importante, porque afinal de contas, lembra lá de Eva? Eva foi comer lá o fruto proibido e depois Adão foi chegar para Deus e dizer: Deus, o Senhor me deu esta mulher e ela fez dela o que ela achou prudente. E Deus vai dizer: não, meu filho, eu lhe dei a mulher para você cuidar. Então é uma obrigação do marido cuidar da esposa. Cuide da sua esposa, cuide desta mulher que está ao seu lado. Mesmo que ela não queira se submeter, você vai buscar em oração, vai fazer como Cristo fez, sacrificou-se por amor à igreja. Assim ele está dando uma ordem para que o marido também se sacrifique pela sua esposa, porque como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa. Isso é bênção. Amém, queridos? Que você possa obedecer esses mandamentos para que tudo possa lhe ir bem, porque a palavra de Deus diz que quão bom e suave é que os irmãos estejam em unidade. Ali Deus ordena a bênção sobre a unidade. Então, marido, mulher, família, estejam unidos, estejam em paz, estejam buscando, porque essa passagem do capítulo 5 de Efésios é um ensinamento maravilhoso. No capítulo 6, ele vai dirigir essa palavra a pais e filhos, a servos, a tantos outros irmãos, né? Ele vai dizer: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, primeiro mandamento: obedecer a pai, obedecer a mãe. Você que é filho, você que é filha, você que sabe que está debaixo de uma autoridade, querido. Então, Efésios nos ensina a sobrevivência de uma maneira prudente, porque quando a gente não obedece a pai e mãe, a gente está debaixo de maldição. Não é eu que estou falando, é a palavra. Então, se você quiser estar debaixo de bênção, para que prolongue os vossos dias, você esteja debaixo da disciplina, da demonstração do Senhor. Amém, querido? E no capítulo 6 ainda fala sobre a armadura de Deus, né? Ele vai falar exatamente sobre o quanto vale a pena a gente estar munido com as armas espirituais. A nossa luta não é contra sangue nem carne, né? É contra os principados e potestades que estão atuando na região celestial, contra os cristãos, contra as pessoas. Então, Paulo, ele vai falar exatamente sobre a armadura de Deus. Ele começa dizendo, no versículo 10 do capítulo 6: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é em homem, não é na ajuda do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Isso tudo é bom, contribui, porque a gente precisa também desse apoio, não é espiritual, um amor fraternal, isso tudo faz parte, mas ele já está entrando aqui em uma luta espiritual, né? Para a gente combater esse bom combate, a gente precisa estar munido de armas espirituais, e ele vai dizer: revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo, ele usa de todas as artimanhas para poder desanimar o cristão, para bater aquele que está firme na guerra, aquele que está firme no propósito. Então, querido, então, querida, nós precisamos estar vivendo um tempo de renovo mesmo, dia a dia. Esse negócio de eu já tenho 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30 anos de cristão, e eu já não preciso de muita coisa. Ele vai chegar lá em Apocalipse e vai dizer que ele precisa, o próprio Jesus precisa ver a igreja voltar ao primeiro amor, porque quando a gente recebe o primeiro amor, preste atenção, quando a gente começa, né, no evangelho, a gente fica cheio de força, cheio de poder, e a gente tudo quer fazer ali em nome de Jesus. Aí vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, vai criando mais experiência, vai criando mais asas, e a gente de repente quer voar até como águia. Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa estar revestido. Se a gente não tiver revestido do poder de Deus, tudo isso nos abate.
Se a gente não tiver fortalecido na força do poder de Deus, quando vem uma luta, quando vem uma adversidade, a gente é abatido e a gente cai. Porque ele vai dizer assim: fortalecei-vos com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Interessante esse texto, porque ele vai dizer que existe um domínio, não é, das forças espirituais do mal. Quando Satanás foi lançado do céu para a terra, né, ele trouxe um terço dos anjos, né, e se tornaram anjos do mal, como ele também. E diz a Bíblia que aqui jaz o maligno, aqui na terra o maligno domina, né? O Jesus, quando subiu, né, ele ascendeu aos céus, ele disse que ele deixaria o Consolador, para que a gente pudesse ter como suportar as aflições deste mundo. Ele vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas ele vai dizer: o Consolador é a única possibilidade que você tem, que é o Espírito Santo, de você ser consolado. Por quê? Porque nesse mundo tenebroso, ainda diz, o mundo tenebroso, quem aqui habita e quem aqui manda com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais é o diabo. Então como é que eu vou vencer o diabo? Como é que eu vou vencer as forças do mal se eu não estiver revestido? Então eu preciso estar, meu querido, eu preciso estar, minha querida, buscando toda a armadura de Deus. E no versículo 13 ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha como é forte, porque todos os dias são maus. A gente um dia está rindo, um dia está chorando, um dia está alegre, um dia está triste, mas os dias são maus. A gente só vê os dias serem bons quando nós estamos revestidos com a força do poder de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó: depois de ter vencido tudo isso, permanecei inabalável. Olha só, acabei de falar agora, né? Como é que eu vou estar inabalável? Com a força do poder de Deus. Repita comigo: a força do poder de Deus. Estai, pois, firmes, cingindo com toda a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só. Então, queridos, nós precisamos estar revestidos, nós precisamos estar guardados. Para isso eu preciso usar os elementos que são necessários, né? Precisamos estar firmes, buscando o escudo da fé, buscando a espada, a couraça da justiça, preparando o nosso coração para o evangelho da salvação, da paz. E assim nós precisamos estar cada dia mais nos submetendo, nos humilhando. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que possais resistir firmes. E é isso que Deus quer. Então, ele encerra o capítulo 6, dando saudações a Titico, né? Ou a Tico, as bênçãos, a paz do Senhor aos irmãos com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça seja com todos os irmãos. Aí a gente agradece a Deus por mais um estudo do livro de Efésios, né? Nós vamos fazer depois Filipenses, e assim nós vamos dar sequência à leitura da Bíblia. Ok, queridos? Que nós possamos ter a graça de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensinamento, ó Deus, que os irmãos possam assimilar, que possam pegar e terem o desejo de querer conhecer mais de Ti. Porque o apóstolo Pedro vai dizer que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque os dias são maus. Sem Jesus, nós não conseguimos vencer. Então, nos dê força, alegria, coragem, determinação, sabedoria para entender a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para entendermos todos os Seus ensinamentos. Nós já te pedimos em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito seja com você, seja com a sua
sua casa, seja com seus projetos hoje e para sempre. Que assim seja. Amém, queridos. Deus abençoe. Forte abraço. Um dia de paz para você. Continue adorando ao Senhor.